Um bom dia para todo mundo. Hoje é 2 de dezembro de 2025. Hoje é terça-feira. Agora é 7h40 da manhã. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, vou esperar as pessoas estar chegando, né? Como sempre, eu gosto de esperar para a gente começar a live. Então, agora é 7h41. Era 7h40, 7h41. Sempre vou colocar agora, para não esquecer, cara. 40. Não esqueça. E tá eu e o Félix aqui. O Félix folgado, não quer deixar a Branca subir, né, Branquinha? Quer subir, Branco? Vem cá, passa pro lado de cá, Branco, ó. Ele não vai ficar só. Vem cá. Sobe aqui. Aqui, sobe aqui. Pode subir aqui. Aqui, ó. Branca. Branquinha. Aqui, ó. Ô, Branca. Ô, Branquinha. Você pode ir do lado de lá. Vem. O lado de cá, ó. Ele é folgado, ele não vai deixar, não. Bom dia. Deus abençoe, Cida. Cida. Marcelino. Um bom dia. Oi, Branca. Vem cá do lado de cá. Não quer, não? Ele não vai deixar você entrar, não. Então, estou esperando as pessoas chegar, gente. Estou conversando com meus bichinhos aqui agora. Porque eu tenho um folgado, meu gatinho aqui. Que ele pegou meu colo e não quer deixar a Branca vir, não. Vou mostrar o Cida. Quer ver? Vem cá, Branca. Só, posso subir? Só. Isso. Agora os dois estão brigando aqui, gente. Pele, que? Uai, não é pra bater nela, não? Bateu nela. Ô, Félix. Bateu nela. Ô, Félix, você é ruim mesmo, hein? Eu ia mostrar eles agora. Ele não deixou, não, gente. Não vai dar. Ô, Félix, o que você fez com ela, Félix? Ô, Félix. Cefa. Ô, Félix. Félix bateu nela, gente. Não deu pra me mostrar vocês aqui, esse cara de pau, olha. Vou mostrar vocês aqui. Ô, Branco. Olha lá. Ele bateu nela, gente. Tava deitado aqui comigo, ele tomou o lugar dela, que aqui é o lugar dela, não é dele, não. Ele vê quando que vem cá. Só que ele tava querendo uma cochilada aqui comigo, cara. Aí ela subiu em cima, que ela gosta de ficar comigo. Os dois iam ficar juntos, até bateu nela. Colocou ela pra correr, lá. Olha, ela nem aqui veio. Então é isso aí, infelizmente é assim. Uma ciumeira danada. Então, é Josiane, Bia, Maria, Lima, Gildacia. Então vamos lá. Então vamos começar a live, né, gente? Eu ia mostrar pra vocês, mas deixa quieto. Vai subir aqui ou vai lá pro seu canto? Vai lá, né? Só quis fazer briga, né? Agora ele vai lá pro cantinho dele, gente. Então tá. Então o Facebook tá aqui. Então eu vou começar aqui com somente crer, né? Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez, estamos iniciando a live, Senhor. Querendo que o Senhor venha trazer a Tua palavra. Revela para nós, Senhor, o primeiro selo. Traz o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que cada um que receber essa mensagem saia um pouquinho mais capacitado das coisas do Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu estava na página... Eu estou na página 29. Primeiro selo que eu estou lendo, tá? Primeiro selos que eu estou lendo, tá? E eu estou na página 29. Eu comecei a ler a 29, mas eu vou pegá-la de novo. Vou pegá-la do início de novo, porque eu terminei ela ontem aqui e eu vou pegá-la de novo. Então vamos lá.
ele veio do céu. Mas ele está falando aqui da voz do sétimo anjo, o qual é um. Um anjo significa um mensageiro. Um mensageiro. Qualquer um sabe disto. O mensageiro para a era da igreja. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o mistério dos 7 selos, todos os mistérios se cumprirá. E o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, serão revelados. Todos os mistérios e desenrolados. Aí você vê, ia cair, cara, peraí. Ia cair, peraí. Quase que isso aqui ia cair agora. Esse aqui tem hora que ele fica querendo cair. Esse aqui que tá no Instagram. Esse aqui. Todos os mistérios é desenrolado. Esse é o ministério daquele tipo. Aí querendo cair de novo, cara. Eu comprei esse suporte aqui, mas eu não gosto dele. Toda vez... Aqui, vou ter que deixar ele mais inclinado assim para ver se ele não cai. Olha, ele tá descendo, cara. Ele fica descendo lá pra você ver. Então desce isso, já que você quer descer, que desça. Vou deixar ele assim, agora ele não cai não. Todo o mistério é desenrolado. Esse é o ministério daquele anjo. Vem? É tão simples que as pessoas simplesmente perdem a melhor parte disto. Não, no obstante, será perfeitamente vindicado, será perfeitamente conhecido. Vem, todos que quiserem ver isso, poderão ver. Vem, isso é correto. Mas Jesus disse, assim ele disse, quando ele veio, disse, tem olhos, mas não veem. E eu falei isso ontem e vou repetir novamente. Bom dia, Luciano. José Carlos. Bom dia também. Ontem eu falei e vou repetir novamente. Jesus disse que tem olhos e não vão ver. Tem ouvidos e não vão escutar. Porque isso precisa de uma revelação. Isso me assustou. Eu olhei ali atrás, aquele relógio, e eu pensei que fosse 10 horas, mas não. Outros reformadores, por serem grandes homens de Deus, vendo a necessidade do dia, trouxeram a reforma. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não para reformar. Revelar os segredos. Revelar segredos. É a palavra no homem. Hebreus 4 disse que a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a medula e... Bom dia, Isabela Alves, Paula, minha sobrinha, Deus abençoe. Então, a palavra de Deus, ela é uma aguda espada de 2 gumes, que penetra até a junta das medulas, para revelar para os segredos do coração. Vem, esse homem não é um reformador, ele é um revelador. Revelador de quê? Dos mistérios de Deus. Então Deus precisa de um profeta nesta era que possa revelar as coisas de Deus, os mistérios de Deus. Agora você do outro lado vai falar assim, mas é só você ler a Bíblia. Quantas pessoas que lê a Bíblia e não tem a revelação de Deus? Isso requer um profeta dessa era
que é o sétimo anjo, que Deus traz a palavra para ele, e ele traz a palavra revelada para nós, e ele junta todas as coisas que foram deixadas dos homens de Deus, dos reformadores, que para aquele tempo aquela palavra servia para aquele tipo de coisa. Mas agora, para esse final de era, para você captar tudo, precisa de um profeta, que Deus revele para ele, e ele vem trazendo as coisas que ficaram lá para trás, vem juntando elas todas, para trazer totalmente para a sua noiva, a esposa do Cordeiro. Onde a igreja tem isso encerrado e tudo mais, ele tem que ouvir com a palavra de Deus. Ele tem que vir com a palavra de Deus e revelar as coisas. Porque ele restaurará a fé dos filhos aos pais. E a fé bíblica original é para ser restaurada através do sétimo anjo. Agora, como eu amo isso. Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam, permanentemente vêm. Agora, veja, Malaquias 4, só um momento. Bem, você simplesmente anota isto. Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. Agora, estamos esperando que essa pessoa entre em cena. Ele será tão humilde, milhares e milhares, bem ali haverá um grupinho que o entenderá. Quando você se recorda, outro dia, quando João tinha que vir, um mensageiro profetizado para vir antes de Cristo, a voz do que clamava no deserto, Malaquias ouviu. Veja, no capítulo 3 de Malaquias, está a vinda do Elias, que havia de vir e precursar a vinda de Cristo. Então eu quero deixar bem claro aí para quem costuma não entender, quando Jesus Cristo veio, ele precisava ter um profeta na terra para vindicar a vinda do Senhor Jesus. Quem era esse profeta? Era Elias. Elias é o espírito do profeta, porém era João Batista. E João Batista batizou o Senhor Jesus e saiu de cena. E as pessoas não compreenderam que o Elias daquele tempo era João Batista. Você diz, não, irmão Brano, é um capítulo 4. Me perdoe. Jesus disse que era no capítulo 3. Agora tome você toma São Mateus, no capítulo 11, versículo 6. E ele dirá isso, capítulo 11, eu creio que é no versículo 6, 4, 5 ou 6. Bem ali. Ele diz, se pode receber quanto ele está falando a respeito de João. Este é aquele sobre o qual foi dito. Eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. Agora, leiam Malaquias 3. Alguns tentam aplicar o Malaquias 4. Não, Senhor, não é isso. Observe, Malaquias 4. Assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado. E os justos caminham no milênio, sobre a cinza deles. Então eu quero deixar para vocês aí, para vocês entenderem. Então Deus está falando aqui em Malaquias 4, que os justos caminharão no milênio, as cinzas deles. O mundo será queimado. Então quer dizer que vai ter um povo de Deus, separado de Deus, que vai ser justo. E vai ter um povo que não vai ser justo, que vai ser o povo do mundão. Sabe aquele povo do mundão que só quer saber do mundo? Em vez de quando está na igreja, outra hora está em Deus, mas ainda é mundão?
Porque Deus fala, você não pode adorar a Deus e adorar Mamão ao mesmo tempo. Ou você é de Deus ou você não é. Ou é um termo ou é outro. Agora, aquela pessoa que está lá, eu vou um pouquinho aqui, eu estou em Deus, agora eu já não estou. Esse é o mundão. E esse mundão, ele vai ser queimado. E os justos andarão em cima da cinza deles. Então veja, se você aplica isso ali, então a Bíblia disse algo que não era. Temos dito 2000 anos, o mundo ainda não foi queimado. Os justos estão vivendo nele. Então, isso tem que estar no futuro. Qualquer coisa. Se você chegar aqui em Apocalipse e vir o que esse mensageiro no fim desta era deve fazer, então você verá o que é isto. Ele deve ser um profeta. Ele tem que apanhar as pontas que esses reformadores não viram e colocá-los ali. Então é igual, volto a falar com vocês. No passado, teve muitos reformadores, homens de Deus mesmo, que reformaram coisas erradas das igrejas do passado. Mas eles não reformaram totalmente tudo. Então, não é necessário de um profeta vir restaurar todas as coisas. Como pode ser comparar Mateus 28, 19 com Atos 2, 38, sem a revelação espiritual de Deus? Como pode essas pessoas dizerem que os dias dos milagres passaram e coisas como essas? Sem a revelação de Deus. Essa é a única maneira através da qual eles algumas vezes saberão disso, saberão se essas está certo ou errado. Mas eles vieram através de seminários. Eu espero ter tempo para entrar nisso. Eu quero apressar, porque não quero vou segurar por mais tempo. Deu uma semana. Vocês sabem do que quero dizer. Isso. Na abertura desses selos, eu tenho um dia, eu gostaria de fazer oração pelos enfermos naquele dia, se eu puder. Agora vejam, Malaquias 4. Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. Quem não sabe, eu vou dar um palpite, eu vou dar mais um respaldo disso aqui. No tempo antigo, tinham os apóstolos. Esses são os nossos pais da fé. E Deus quer restaurar a fé nossa, dos filhos, a mesma fé dos nossos pais apóstolos. E para ele restaurar isso, ele necessita que tenha uma mensagem de Deus aqui na terra, que seja revelada e transmitida para nós. Mas para isso, ele necessitava, antes, que agora nós nem temos ele mais, de um profeta aqui na terra, para ser revelado isso tudo e trazer para nós, filhos. Nós somos considerados filhos dos nossos apóstolos, que seriam nossos pais na fé. E no final do tempo, quando vier o período da tribulação, então quer dizer que no final vai vir o período da tribulação. Agora aqui está uma coisinha que nós vamos revelar um pouquinho. Onde está os 3 anos e meio, ou melhor, as 70 semanas de Daniel? A única metade das 70 semanas de Daniel, porque são 3 anos e meio. Agora, nós quantos recordam disso? Mas a era da igreja, a congregação diz amém. Há 60 semanas determinada. Vejam quanto perfeito isso foi. Diz, o mensageiro virá. Ele será cortador por sacrifício no meio da semana.
e a obração cessará. Então ainda restam 3 anos e meio para a doutrina messiânica aos judeus. E Deus não trata com judeus e gentio ao mesmo tempo. Deus não vai tratar com cada... Todos dois são de Deus, mas Deus vai tratar com cada um no seu tempo. Ele trata com Israel como uma nação, com o gentio como um indivíduo. Ele nunca tomou os gentios para sua noiva. Ele tirou um povo do meio dos gentios. Agora ele trata com Israel como uma nação. Ali está estabelecido como uma nação. Eu recebi hoje uma carta de Paul Bott. Ele estava me disse, irmão Brana, quanto verdadeiro é isso. Esses judeus ainda sentem algum estranho em relação aos gentios. Apesar que aconteceu, claro que eles sentem e deviam sentir. Quando Martinho Lutero proclamaram que todos os judeus deveriam ser colocados para fora e seus edifícios queimados, porque eles eram anticristo. Martinho Lutero, ele mesmo, em seus escritos, fez essa declaração. Agora, Hitler simplesmente cumpriu o que Martinho Lutero disse. Porque Martinho Lutero disse aquilo, porque ele era um reformador, não um profeta. Então, Martinho, no tempo de Martinho, ele fez essa declaração, mas ele ainda não tinha a revelação de um profeta, de um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, porém ele não tinha as revelações que um profeta tem. Então ele fez assim, faltando partes. Deus, aquele meu profeta, abençoou Israel. Ele disse, seja quem for que te amaldiçoar, será amaldiçoado. E quem amaldiçoar, será amaldiçoado. Como pode um profeta se colocar de pé e enganar o que aquele outro profeta disse? Ele não pode fazê-lo. Tem que estar em harmonia. Mas esta é a razão que eles, classes, vejam, a Alemanha está suposta a ser uma nação cristã. E eles, a maioria pela qual eles tratam Israel, eles ainda têm um jugo sobre os ombros. E vocês não podem culpá-los, mas recordem, se houver judeus assentados aqui, não se preocupem, o dia está chegando. Deus nunca pode esquecê-los. Eles foram cegados por nossas causas. Então, na verdade, os judeus são o povo de Deus. Mas Deus, para tirar uma noiva, cegou o povo de Deus. Deixou eles passar despercebido que Deus estava na terra naquele tempo, para tirar do gentio a sua esposa, a esposa do cordeiro. Nós, gentio, era considerado como nadas. E Deus tirou do nada uma esposa de lá. Então, o povo de Deus mesmo é o povo de Israel. Os israelitas. Então, Deus cegou eles. Então, eles não captaram. Mas não foi por culpa deles, não. Então, Deus vai tratar com eles, que eles é povo de Deus. Mas, com nós, gentios, nós somos a noiva do cordeiro. Você sabe, ele disse ao profeta, profeta, clamou e disse, esqueceria tu a Israel? Ele disse, tomaria aquela vara de medir e medirias as alturas do céu, quanto profundo é o mar. Ele disse, eu não posso medir isso. Ele disse, tampouco posso eu esquecer de Israel. Aquele é seu povo,
seus servos e os gentios, apenas um pouco são tomados dali para sua noiva. Então são poucas pessoas gentias que são de Deus, que são tomadas como sua noiva. O esposo, quando ele casa com a noiva dele, só vai ele e a noiva dele para a lua de mel. E vai ser desse jeito. Quando tiver uma tribulação aqui na terra, Deus vai captar a sua noiva, que é o povo de Deus, vai raptar ela, vai levar ela aos ares, e aqui vai ter a tribulação. E as pessoas não vão perceber isso. Isso é exatamente correto. Essa é a noiva. Agora, as 70 semanas foram determinadas perfeitamente, como Daniel disse. O Messias viria a ser cortado no meio da semana. E Jesus profetizou 3 anos e meio. Agora, no meio desses 3 anos e meio de Daniel, no meio disto, ele foi cortado. E agora, a última parte é o período da tribulação, onde há, Toniel Lima, um bom dia. Eu vou aqui compartilhar a minha live lá no Facebook. Eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. E eu estou compartilhando a minha live lá no Facebook através do TikTok. Então eu já compartilhei. E vamos embora. A igreja gentia está, isto é grande agora, não. A noiva entra com o noivo. Então, depois do milênio, pisa sobre as cinzas dos ímpios. É o que eu estou falando. A noiva vai pisar na cinza dos ímpios. Deixe-me mostrar-lhe algo aqui. Apenas enquanto temos isto em mente, deixe-me lhes mostrar só o que diz, o que a Bíblia diz. E não podemos negar se esta palavra é de Deus, se fizermos. Então somos infiéis. Veja, nós temos que crer. Você diz, eu não compreendo isso, eu também não, mas estou esperando que ele revele. Vê? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos. E eu quero só falar, o que significa soberbo? Você aí do outro lado que estuda, soberbo é uma pessoa que na realidade muitas vezes ela sabe da verdade, mas ela como se estivesse debochando, soberbando das coisas de Deus. Cuidado para você não estar soberbando das coisas de Deus. Uma pessoa soberba, como os americanos e outros. Sim, todos os que cometem impiedade. Então coloca aí impiedade também aí no seu currículo aí. Pessoas impiedosas com as coisas de Deus, que só quer olhar para o seu umbigo. Você fala, cuidado, cuidado. Até menino novo morre, tá? Não, mas você tá novo aí, você não quer saber de Deus. Mas você vai ficar velho também, tá? Serão como palha. Então, impiedade será como palha, para queimar no fogo. Vão queimar. O dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. Lhes não deixará nem raiz, nem ramos. Então, se a pessoa estiver nesse soberbo, estiver nessa impiedade, estiver nesse mundinho para lá e para cá, cuidado, que você vai ser feito como palha e depois você vai ser queimado no fogo. Não é eu que estou falando não, tá? É a Bíblia, tá? Eu só estou tentando te alertar você do outro lado aí. Eu apenas repito o que está falando aqui.
Como pode você ter um inferno eterno? Ali então, veja, esses são os últimos dias, quando essas coisas estão sendo reveladas. Então você que está achando que o inferno é eterno, não vai ser eterno não, filho. Ele vai ficar que o fogo tá lá por enquanto, tá aquelas coisas lá como o inferno, mas quando for julgado aquela tribulação tudo, vai queimar tudo, vai virar cinza. Vai acabar tudo. Só vai ter só a esposa do Senhor Jesus. Não vai ter nem conta daquelas pessoas que não creram na coisa de Deus, elas não vão existir mais. Então aquela historinha que você tinha lá atrás, quando eu tinha minha infância era assim, tal, não vai existir mais, você não vai existir mais. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que o inferno é eterno. Sim, para estar um inferno eterno, você teria que ter a vida eterna para ficar ali. Só quem é eterno é só os filhos de Deus e Deus que é eterno, que nunca vai morrer. Esses são eternos. Mas aqueles que não são filhos de Deus, eles não podem ser eternos. Eles vão ser queimados, vão virar cinza e vão acabar tudo com eles. Não vai existir mais. Deus não vai deixar existir mais malícia mais nesse mundo. Existe apenas uma reforma de vida eterna. Essa é a pela qual estamos lutando. Então eu te aconselho, você do outro lado aí, qualquer um de vocês, que lute pela vida eterna. Porque essa vida aqui que nós estamos vivendo aqui, nesse mundo, é passageira. Tudo aqui passa. Mas a vida eterna não, meu querido. Você vai viver para sempre. Nos braços do Senhor. Mas se você estiver só contando com essa vida aqui, eu tenho uma má notícia para você. Se você morrer amanhã, você nunca mais vai existir. Se você que gosta muito do mundão aí, ó, cuidado, hein? Se você morrer amanhã, muita gente fica assim, vocês ficam falando aí. Mas você já pensou, se você morrer amanhã? Se você morrer amanhã, o mundo acabou para você amanhã. Acabou para você. As pessoas continuam vivendo, mas o mundo para você acabou. Mas se você morrer em Cristo, quando vier o dia do arrebatamento, você vai levantar como o povo de Deus. Mas se você não morreu em Cristo, a partir do momento que você já morreu, já acabou para você. Você vai ser julgado, vai ser queimado e vai virar cinza e não vai existir mais. Então, eu te aconselho a lutar pela vida eterna. Tudo que teve um princípio tem um fim. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Anjos do diabo. E será consumido e exterminado, correto? Vem. Mas quando isso acontecer, não deixará nem raiz nem ramo. Não vai ter mais nada. Vai ser uma maravilha, não vai ter pecado. Não vai ter coisas malícias na mente do ser humano. O ser humano é muito malicioso. Mas para vós que temeis, o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. Trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Ô, Preta, deixa eu terminar minha live. Não, mas eu já estou quase na hora. E pisareis aos ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor já está dando aqui a resposta. Aonde estarão os ímpios? Depois da tribulação? Em cinzas. Lembrai-vos da lei de Moisés, o qual lhe darei em Hebreus para todo Israel, e que são os estatutos e juízos
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O profeta Elias é o William Marlon Branham, dessa era. O nome dele é William Marlon Branham, mas ele vem no espírito de Elias, como João Batista era João Batista no espírito de Elias. Amém? Aqui está o Velho Testamento, encerrado, esta forma. Aqui está o Novo Testamento encerrado, como a mesmíssima coisa. Como pode você evitar isso? Não pode. Veja, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha aquele dia, e converterá os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí está você. Esta é a palavra do Senhor. Ele prometeu isto, isso deve vir. E agora, se você observar como isso acontece, é lindo como Deus o faz. A noiva vai com o noivo. E então depois o ímpio é queimado como fogo voraz. E depois o mundo ser purificado, reproduz a si mesmo. Tudo tem que passar por aquilo, tem que passar através de um estado de purificação. Deus vai purificar essa terra pecaminosa nossa aqui. Por isso que ele vai queimar tudo. E aí sim, não vai ter mais malícia e maldade mais. E romperão vulcões naquele último tempo. E o mundo explodirá e vomitará, e assim por diante. E todas as fossas negras do pecado, e tudo que está sobre a terra será produzido nada. Isso queimará com um calor tão forte que isso será como aquele alvejante que manda o arco de tinta na volta para a sua criação original. Assim será tão ardente o fogo de Deus que transformará todas as coisas imundas de volta à sua condição original. Novamente, quando Satanás e todo o pecado é queimado e tudo mais, então ela brotará tão linda quanto ela foi no jardim do Éden. Isso é correto. Aquela grande hora está bem à nossa frente, durante o período da tribulação. Aqui está o que eu quero que vocês observem agora. Uma coisinha que deixarei cair aqui. Então eu vou encerrar aqui. Ô Preta, eu vou só ler isso aqui e vou encerrar, tá? Eu vou só terminar essa parte aqui e vou encerrar. Eu tenho que levar minha esposa para trabalhar. Durante esse período da tribulação, depois que a noiva tiver sido chamada e a igreja passado pelo período da tribulação, os 140 mil são chamados pelos seus testemunhos, de Apocalipse 11. Agora, veja, eles profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Agora, sabemos que esse calendário romano nós temos 28 dias, e às vezes 30 e 31, mas, novamente, o calendário de 30 dias para cada mês, isto é correto. E tomando 100, 1260 dias de tribulação por 30. E veja o que você tem. 3 anos e meio, exatamente, na mosca. Esta é a hora. Esse é o tempo destinado para que o mensageiro messiânico seja pregada a Israel.
como foi lá atrás. Quando ele retorna, ele se faz conhecido a um símbolo. Pois quando ele vier, quando José foi enviado para o deserto e rejeitado por seus irmãos, por ser um homem espiritual, ele podia ter visões e interpretar sonhos. E quando ele o fez, ele foi elevado para fora e foi vendido por quase 30 peças de prata. Ele tinha tipificado exatamente a Cristo, porque era o mesmo Espírito de Cristo nele. Observe o que aconteceu então. Observe que, quando ele fez isto, foi colocado em uma prisão. Um homem foi salvo e outro se perdeu. Exatamente como Jesus, quando ele estava preso na cruz. Um ladrão foi salvo e o outro se perdeu. Exatamente. Foi jogado na sepultura como morto e foi elevado e se assentou à destra de Faraó, pois ninguém podia ver Faraó sem primeiro ver José. Jesus está à destra de Deus. E ninguém pode vir ao Pai a não ser através do Filho, o Senhor Jesus. Isto é correto. E eu vou ter que encerrar aqui, vocês não me levam a mão, não. Dava tempo para mim ler mais um pouquinho, mas eu tenho que levar minha esposa para trabalhar. Senão ela vai bater em mim. E aí é rápido. Então, um bom dia para todo mundo. Ó, eu vou encerrar aqui, ó. Eu vou na próxima página, eu vou ler na página 34. Eu estou lendo aqui, ó, o primeiro selo da igreja. Isso aqui é muito riquíssimo. Isso aqui mostra pra gente os segredos de Deus, as coisas que vão acontecer para as pessoas que não se achegaram a Deus. Esse trabalho que eu faço aqui é para tentar evangelizar as pessoas, se aproximar mais de Deus. Por quê? Vocês estão vendo aí a leitura, talvez chegou gente mais agora, há pouco tempo. A própria mensagem fala que o mundo vai ser terminado com Deus elevando a sua noiva aos ares. E quem não for a noiva do Senhor, que for um mundão, que não crê nas coisas de Deus, eles vão ser queimados. E eles vão virar cinza. Então, por amor a cada um, que eu tenho muito amor para dar, mesmo eu estando longe, sem conhecer a maioria das pessoas, eu tento fazer essas lives aqui para levar a palavra de Deus, para ver se a palavra de Deus chega ao coração das pessoas e elas possam captar que talvez o estilo de vida que elas estão levando, por mais que seja uma vida social, uma vida boa, né? Uma vida de descanso, com muito trabalho, é uma vida ainda pecaminosa. E Deus não agrada disso. Então, por mais que a minha mensagem seja simples, eu tento transmitir que vale mais você buscar mais a Deus do que esse mundo. Esse mundo é passageiro. As coisas vão passar. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente corra atrás dos nossos objetivos, tudo é passageiro. Você era novo, você vai ficando velho. O seu dia está passando. Eu já estou ficando careca, com cabelo branco. Já vou terminar, querida. Então eu vou terminar aqui, gente. Deus abençoe vocês. Eu vou ter que encerrar a live porque a minha esposa já está brava ali. Então fica com Deus aí, eu tenho que levar para o serviço. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live. Fica com Deus.